E vamos então começar a mensagem, né? A continuação do Deus das Forças, né? Quem está acompanhando, né? Quem não estiver acompanhando, está aí registrado, está aí gravado, né? Começamos o Deus das Forças, né? Deus das Forças 2, Deus das Forças 3, e agora vamos novamente o Deus das Forças 4, né? E começando lá no livro de Daniel 11, 38, que diz assim: mas em seu lugar honrará a um Deus das forças, né? E a um Deus a quem seus pais não conheceram. Honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Bem, a Bíblia é um livro de dupla interpretação, né? A Bíblia tem um sentido místico, né? No sentido espiritual, voltado para a metafísica, e também um sentido histórico e, né, social, do contexto social em que vivemos. Quando Jesus falava ali de Jerusalém e tal, né, e falou que, né, ela ficaria deserta e tal, e que, né, que não veria até que dissesse, né, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus ele estava ali lamentando pelo fato de que Jerusalém não atinou para o dia da sua visitação. Por quê? Porque lá atrás, quando Moisés estava ainda às portas de entrar à terra prometida com o povo de Israel, que ele acabou não entrando, ele só viu de longe, né, porque não foi permitido pelo Deus Todo-Poderoso, por causa de uma querela que houve lá atrás em relação às águas lá de Meribá, uma água que jorrou da rocha, e ali a Bíblia diz que Moisés falou irrefletidamente, tanto Moisés como Arão, e eles não entraram na terra prometida, mas Deus permitiu que eles vissem de longe. E Moisés, antes de morrer, né, Moisés havia profetizado a vinda de um grande profeta, que se levantaria, que seria idêntico a ele, que realizaria grandes milagres, grandes prodígios. E muitos anos depois veio o Messias, veio Jesus e fez todos esses milagres tremendos, mas o povo naquela época não aceitou, muitos não o rejeitaram, as autoridades religiosas da época. E Jesus ele lamentou sobre Jerusalém, né? Isso se cumpriu no ano 70, aproximadamente 40 anos depois. Nós falamos aqui na invasão do exército de Roma, né? Inclusive a história conta até por Flávio Josefo, que foi um historiador da época, né? Que veio na época de Cristo, foi contemporâneo de Cristo. E Flávio Josefo, ele conta que, fala até o nome do general, que era Tito, né? Que entrou com as tropas romanas em Jerusalém e destruiu o templo judaico, né? E o povo sofreu a diáspora, foi chamada a grande diáspora judaica. Flávio Josefo disse que morreu aproximadamente 1 milhão de judeus na época. Então foi uma tragédia tremenda, mas se conta que não morreu, pelo menos que se saiba, um cristão, nenhum seguidor de Cristo. Sabe por quê? Porque lá atrás eles tinham ouvido Jesus falar que quando vide Jerusalém sitiada, né, fugir para os montes. Então eles já estavam preparados pelo grande mestre, o Jesus Cristo, para aquele momento, para aquele contexto histórico ali. E o que eles fizeram? Deram no pé, né? Quem ficou, ou foi morto pela espada, né? Ou como acontece, morre de fome, de inanição, porque há o cerco, né? Naquela época, quando eles iam atacar uma cidade, um reino ali, havia o cerco, as cidades tinham muros imensos, né? Difíceis de ser transposto, né? Justamente para dificultar a invasão da cidade. E aquele cerco, eles duravam, tem a cerca que durava
2 anos, 3 anos, e ali as pessoas iam comendo o que tinha ali, e quando acabava, né? Aí era complicado. Então, diz que morreu aproximadamente 1 milhão de judeus. Não se sabe o que os historiadores supõem aí, né? Por cima aí. Diz que foi um morticínio tremendo. E por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque, olha bem, estamos vivendo um contexto histórico muito importante para a humanidade. Estamos vivendo os últimos dias que antecede o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo à Terra, porque Ele prometeu voltar, né? Ele prometeu que Ele disse que inclusive para o próprio povo judeu, Ele disse que não me vereis até que venha dizer bendito que veio em nome do Senhor. Então Ele prometeu que Ele ia retornar, Ele prometeu para os seus seguidores, ser assunto aos céus, né? Ali há um trecho na Bíblia que diz que 2 varões de branco apareceram ali, quando uma nuvem o cobriu, quando ele foi assunto aos céus, e disse para aqueles judeus ali presentes, aqueles seguidores de Cristo, né? Porque estáis olhando para os céus, né? Esse Jesus que foi recebido aos céus, foi assunto aos céus, voltará assim como vocês viu ele subindo, vai ver ele também descendo. Acaba dando aí uma confirmação na lei de Isaac Newton, Isaac Newton, que diz que tudo que sobe tem que descer, né? Então, como o Divino Mestre subiu, glória a Deus, ele vai descer também, mas para reinar, né? Para, né, o cumprimento da sua palavra santa, maravilhosa. E eu li aqui em Daniel, né, Daniel 11, 38, que diz: mas em seu lugar honrará a um Deus das forças, e um Deus a quem seus pais não conheceram. Honrará com ouro e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. Bem, eu disse que a Bíblia ela tem dupla interpretação, né? A interpretação espiritual, ou seja, mística, que é mistério, que aí só Deus pode explicar para a humanidade, através do seu Espírito Santo. E também um contexto histórico, né, que está acontecendo ali naquele momento para o cumprimento da sua palavra. Mais uma vez eu afirmo, a palavra de Deus não volta vazia, sem primeiro ela realizar aquilo pela qual ela foi proferida. E a gente tem que acompanhar o contexto histórico que está acontecendo atualmente, para que a gente possa aí pegar e ver que está se cumprindo a palavra de Deus. Então, esse pedras preciosas, bens e tudo, alguns levam para um lado de uma adoração a um Deus místico, a um Deus estranho, a um Deus que, né, porque diz assim, logo mais abaixo, se a gente pegarmos aqui, né, 11:38, e o 39 diz assim, né, com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. Então, olha bem, logo mais abaixo fala com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Então, tem um cunho do sentido místico, de um Deus estranho, né? E tem também um contexto histórico também. Por quê? Por que, irmão Ricardo, você está falando tudo isso? Eu estou falando porque nesse conflito que está havendo aí entre a Rússia e a Ucrânia, há um temor muito grande de uma terceira guerra mundial. E mais uma vez eu reitero, esses temores não são inúteis, eles são úteis. Por quê? Porque para nós que cremos, como nos diz os mitos da época que os cristãos fugiram do cerco de Roma, porque do Império Romano, sobre Jerusalém, porque já estavam avisados pelo Divino Mestre, por Jesus Cristo, e caíram fora e não pereceu ninguém.
dos seguidores de Cristo na época. Eles já sabiam, Jesus já havia avisado eles lá atrás, eles sabendo que Jesus era profeta, e já estava profetizando aquele acontecimento que eles estavam vivendo. O mesmo está acontecendo hoje, né? O mesmo está acontecendo hoje. Por quê? Então, essa preocupação em relação ao perigo de um holocausto nuclear, ele é válido, porque vivemos num mundo mau, né? A Bíblia diz, maldito o homem confia no outro homem. Nós não podemos confiar nas pessoas que estão lá com armas atômicas, né? Já está se ouvindo falar aí de ameaças por parte da Rússia, até mesmo de mandar preparar os seus arsenais, mas tudo é uma pressão para que o mundo ocidental não adentre ali muito ali naquela guerra ali. Porque ele sabe que numa guerra nuclear, nem Rússia, nem China, nem Estados Unidos, nem Brasil, nem ninguém vai ficar para contar história, não. Né? Porque aqueles que não morrerem de imediato no impacto das bombas nucleares, né, dos mísseis que carregam ogivas nucleares, vão perecendo posteriormente com um vento que vai trazendo. Né? Você viu quando explodiu aquele vulcão lá na Indonésia, lá, aquele vulcão lá no Pacífico, né? Explodiu agora há pouco tempo. O céu aí do Brasil, aí determinado do Brasil, acho que foi Rio, não sei, acho que foi Rio de Janeiro, ficou rosa. Você vê lá do outro lado do mundo e veio atingir aqui a América do Sul. Por quê? O vento traz. Então, ele traz, assim como ele traz aquelas fuligens do vulcão, ele traz também a radiação, né? No Japão, em Fukushima, quando estourou aquele reator lá, até os peixes foram contaminados com radiação. Então você vê que é uma loucura. Eu fico assim pensando, por que nós ainda temos armas atômicas? Para quê? Para destruir seres humanos igual a gente. Então, por que não pega todo esse dinheiro, toda essa capacidade intelectual, todo esse trabalho, toda essa criatividade que Deus nos deu, e vamos combater os verdadeiros inimigos, que são as pandemias, né? Está aí o câncer, até hoje não há cura efetiva sobre ele. Aqui eu já preguei sobre a lepra já tem cura. A lepra, ela, no início, ela é chamada de hanseníase, ela já tem cura. Então, olha o quanto a gente poderia estar avançando no meio da medicina, o quantas vidas seriam agraciadas, abençoadas, se todo esse investimento que é posto em ação, é uma coisa, é nociva, é algo que não dá, é uma racionalidade que, embora eu seja um homem religioso, mas eu estou na terra, eu estou no mundo, eu estou no contexto atual, né? É impossível a gente não se inteirar. E para quem conhece, foi fã lá da década de 80, 90, os Titãs, né? Um grupo de rock brasileiro, e tem uma música que tem uma letra, uma parte que diz assim, que o mundo ainda é burro, o pulso ainda pulsa e o mundo ainda é burro. E se a gente parar para pensar, meus amigos, meus irmãos e irmãs, o mundo ainda é burro. Porque diante de tanto avanço, né, da tecnologia, da ciência, do descobrimento, o século XX é chamado o século da luz. Eu li uma vez um livro que é chamado o século da luz. Mas essa luz está cegando a muitos, porque as pessoas estão usando aquilo que elas estão se apoderando daqueles que elas poderiam usar para o benefício da humanidade, estão usando para destruir, para aniquilar, para matar seres humanos, né, de uma forma em massa e tudo. E para que isso? Eu vim me perguntando, mas para quê? Eu não entendo. O que nós provamos com isso, né? Então,
é isso aqui, né? Esse Deus das forças, em outra tradução, é o Deus das fortalezas. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? Que, com tudo isso que eu disse até agora, está se cumprindo a palavra do Senhor. Temos agora conhecimento que o que foi liberado, que esse pedras preciosas, ouro, é traduzido também por investimento bélico. Foi liberado agora pela Alemanha, agora o seu arsenal bélico, militar, foi o maior que já se houve na Alemanha. Os Estados Unidos me parece que é 700 bilhões de dólares que são investidos todo ano na máquina de guerra, nas forças armadas. Então, a gente pensa que é só a Rússia que está investindo. Não, todas as superpotências, a China, a maior parte da riqueza da China vai para manter a máquina de guerra deles, né? Então, é um investimento. Quando a gente lê aqui, a Bíblia está dizendo nas entrelinhas desse investimento. Mas em seu lugar honrará a um Deus das forças, a um Deus a quem seus pais não conheceram. Honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. São investimentos. A Bíblia está falando aqui de investimentos logísticos, investimentos nas Forças Armadas. E, para concluir, vamos lá para Mateus, né, porque mais uma vez eu afirmo, Mateus 24 diz assim: e ouvireis, Mateus 24, 6, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. A gente já está vendo o Covid, né, já tinha vindo o ebola na década de 80, né? Depois veio a gripe suína e a gripe aviária que houve lá na China também, mas ficou só lá na China, eles conseguiram conter lá mesmo. E agora veio o Covid, que se espalhou pela humanidade toda. Então, são os cumprimentos, são os sinais que vão se multiplicando cada vez mais, vai ficando cada vez mais intensa até culminar com o retorno de Cristo à Terra. Então, ainda não é o fim, mas olha os Deus das forças aí, o Deus das fortalezas, os grandes investimentos bélicos das superpotências. Então, vamos orar. Esse aí não é o único conflito. Vamos ver no contexto histórico e também bíblico, para se cumprir a palavra de Deus, porque tudo isso é para se cumprir a palavra de Deus. Né? Tudo isso, tudo que o homem faz e tudo, e se move para cá e move para lá, Jó disse, se eu viro para a direita, eu não percebo, se ele atua na esquerda, eu não consigo ver. Então, a gente não consegue ver, mas Deus está agindo aí para a sua palavra, porque Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Né? Então, não haverá só esse conflito, certamente no contexto histórico também, que os historiadores, isso aí não é uma questão nem de revelação, é histórico mesmo. Haverá conflito também por Taiwan, né, pela ilha de Taiwan ali no sul do Mar da China, com os Estados Unidos e Rússia, e China, que eles reivindicam ali aquela área ali, né. A Rússia tem a Taiwan como uma província rebelde, os Estados Unidos não quer que ela seja anexada à China. Então, há esse conflito, esse temor também. Também na questão da Coreia do Norte, Coreia do Sul, você sabia que até hoje não foi assinado um tratado de paz, aquela guerra, tecnicamente até hoje ela existe, né? Coreia do Norte, Coreia do Sul. Né? Tem também a Caxemira, que mexe com os mimos da Índia e do Paquistão. Tem também a questão aqui da Venezuela, aqui na América do Sul, que ainda não está muito bem resolvido, nós vamos ver agora mais para frente.
Então aí são todos os conflitos que podem estourar, pipocar aí pelo mundo afora. Mas quando acontecer, você vai lembrar que eu falei aqui nesse canalzinho, Momento Gospel, irmão Ricardo. Porque a gente tem que estar antenado aqui, ó, hoje em dia, com a palavra de Deus, que é a Constituição dos céus. Eu vejo pessoas aí defender a Constituição do Brasil e tal, dos outros países. Amém, não estou criticando isso. Mas tem essa Constituição aqui. Essa aqui é a Constituição dos céus, né? Do reino de Deus. E essa aqui, ela não falha. O que está aqui tem que se cumprir. Jesus disse que não cairá por terra nenhum J, nenhum I, né? Sem que primeiro se cumpra, na sua integralidade, na sua totalidade, a palavra dele. Amém? Então vamos orar aqui, vamos orar por todos os inscritos. Mais uma vez agradeço as pessoas que estão aí de longe, de outros países, que estão acompanhando nosso trabalho. Passe avante, nos ajude a crescer. Os que já se inscreveram também aqui no Brasil, mais uma vez agradeço. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, nos ajude a ter relevância no meio da internet, para que possamos alcançar mais pessoas, né? Que mais pessoas sejam alcançadas pela pregação dessa palavra maravilhosa. Amém? Fique na graça do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa cada vida, cada lar, cada pessoa que está sendo alcançada por essa palavra maravilhosa, que Teu Espírito Santo possa falar, possa fortalecer, possa encher e possa dar vitória em tudo. Em nome de Jesus é que nós pedimos e agradecemos. Amém.